Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui para apresentar a nossa terceira fase do projeto Desapegueme, o projeto que está composto pelas pessoas a Bruna, a Catarina, eu, a Fátima, o Matheus e o Wendel. E falando um pouquinho, inicialmente, pelos protótipos e testes que foram feitos, a gente fez o protótipo nosso lá pelo Figma, então vou mostrar um pouquinho aqui para vocês o protótipo que foi criado. Então, aqui a gente tem o protótipo que foi disponibilizado, inclusive, para que algumas pessoas fizessem os testes, dessem alguns feedbacks. Tem todo o processo de cadastro, de criação de conta, anúncios e assim por diante. Então, aqui a gente disponibilizou o link do protótipo para que vocês consigam visualizar. E nesse primeiro teste que a gente fez uma entrevista mais direcionada com os usuários e que a gente fez algumas perguntas em como é que ele avaliaria a facilidade de navegação do protótipo. Então, 66% das pessoas que testaram acharam fácil a usabilidade, a facilidade, e também a gente questionou sobre a experiência de criação de anúncios. Nesse caso, 55% dos usuários ficaram ali na faixa do neutro e 33% no muito bom. Uma outra pergunta que a gente acabou fazendo também foi relacionado a uma escala de 1 a 5, como é que ele avaliaria a experiência geral do protótipo. Então, as notas ficaram entre 3 e 5, a grande maioria entre 4 e 5. E uma outra fase de testes que a gente fez também foi pelo Maze. A gente fez a criação de 3 perguntinhas. Essas perguntinhas, uma foi direcionada para como é que o usuário poderia fazer o cadastro dele dentro da plataforma. Então, 80% das pessoas que testaram tiveram assertividade nesse processo. Aqui do lado a gente consegue visualizar o mapa de calor. A segunda pergunta foi relacionada a como é que ele poderia realizar o processo de compra de um produto. Nesse caso, a gente teve 77% de assertividade. E a terceira pergunta que a gente fez foi relacionada à criação de um anúncio, como é que o usuário poderia fazer a criação do anúncio. Nesse caso, a gente teve 100% de assertividade. E aqui embaixo também a gente tem um link completo para que possa visualizar todos os resultados detalhados aí do que a gente disponibilizou no mês. Também no mês a gente teve algumas perguntas que foram um pouco mais detalhadas, que a gente pediu para o usuário explicar o que foi que ele achou fácil, o que, que ele achou difícil, e a partir disso também a gente teve algumas conclusões desses testes dos protótipos. A plataforma, no geral, ela foi muito bem recebida, teve destaque em facilidade de uso, clareza nas informações, porém a gente levantou alguns pontos que poderiam ser melhorados, como a possibilidade de leilões, deixar um pouco mais intuitivo e visível no processo, os anúncios, que algumas pessoas que testaram falaram sobre a quantidade de passos, então a gente levantou essa melhoria. No processo de compra, dar mais destaque ao produto selecionado e melhorar em si a página do carrinho de compras, e a interface como um todo, unificar alguns botões que acabaram ficando confusos e fornecer um feedback e respostas mais claras para a tela. Bom, falando sobre um pouco sobre a solução criada, e aí a gente desenvolveu ela usando o front-end, a linguagem React, e o back-end usando o Firebase e Firestore num banco no SQL, e também com outros recursos para verificar o acesso do pessoal, né, como o Google Firebase e usando JavaScript também. E aí, falando um pouquinho sobre os testes utilizados, tá? Então, a gente fez testes voltados à vitrine, à oferta, o login, os filtros e os anúncios, onde a gente obteve sucesso na experiência do usuário utilizando essa plataforma, tá? Então, ele utilizou e fez os testes usando a nossa indicação para que ele realizasse, tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho agora um pouco da plataforma para que vocês entendam. Essa é a nossa plataforma aqui do Zapegame, que é relacionada à área de e-commerce, tá? Então, aqui a gente tem um pouco da vitrine. Clicando ali em entrar, você pode fazer o login, né? O login está startado, dá para testar. Então você coloca seu e-mail e sua senha, tá? Então você consegue acessar o sistema. Além disso, o Desapegame também contém ali os filtros para as categorias. Clicando ali em games, né, lá no topo, eu consigo visualizar só o que é o produto de games. Então veja que ele tem um filtro, né? Tem uma vitrine de oferta por isso. Eu posso realizar compras, fazer ofertas e etc. Eu posso favoritar. Então, só para mostrar para vocês um pouquinho do nosso sistema, tá? A gente agradece. Obrigada.